do mal. Amém. Amém. Meus irmãos, texto bíblico bastante conhecido, já que hoje o tema desse trabalho é culto de oração, a gente vamos entender, na medida do possível, algo importante para nós. E o tema da mensagem que eu quero trazer nesta noite, para a ministração desta mensagem, é a importância, os efeitos que causa a oração na vida do cristão. A importância, o efeito da oração que causa na vida do cristão. Este é o tema de uma simples mensagem que eu quero transmitir para a igreja nesta noite, mas tenho certeza que assim como Deus tem falado comigo através da meditação desta palavra, Ele vai falar com cada um de você nesta noite. Amém. E nós sabemos primeiro que havia uma curiosidade na vida do discípulo de Jesus. Houve um questionamento em que o discípulo de Jesus Cristo ele fez para Jesus. Disse: eu ouvi falar que o discípulo de João ele gosta de orar, ele tem uma vida de oração. Ensina-nos a orar, como o discípulo de João também havia aprendido a orar. É bem verdade que o discípulo de Jesus ele não tinha uma vida de oração. Por quê? Porque certamente eles estavam acostumados com Jesus ali, lado a lado, 24 horas por dia. Tenho certeza que ele não tinha uma preocupação de orar, mas havia um momento, ia chegar um momento em que o discípulo de Jesus precisaria orar. E a primeira oração que Jesus ensinou ao seu discípulo foi a oração do Pai Nosso, conhecido também como oração dominical. Mas eu quero dizer nesta noite que se você não sabe orar, você pode orar a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso é oração bíblica. A oração do Pai Nosso é a oração que Jesus ensinou ao discípulo que não sabe orar. A oração do Pai Nosso você pode realizar, porque a oração está na Bíblia. Mas se a gente parar para analisar, a gente vê, meus irmãos, que esta oração aqui, como eu falei em outros trabalhos, ela tem uma responsabilidade, ela tem uma suma importância. A gente, quando fizer uma oração como esta, a gente tem que ter a consciência, o porquê e como estamos orando. Porque é um versículo aqui que diz que seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto também no céu. Amém. E às vezes a gente está orando de um jeito e Deus quer fazer de outro. Então a importância da oração na vida do cristão é entender que Jesus ele trabalha da maneira e da forma dele. O querer de Deus não é o querer do homem. O querer de Deus não é o querer do ser humano. O querer de Deus não é o querer da mulher. O querer de Deus não é o querer da criança. O querer de Deus não é o querer do adolescente. O querer de Deus não é o querer do ser humano. O querer de Deus, a vontade de Deus, é aquela que vai prevalecer na minha tua vida. E a gente tem que estar preparado, porque mesmo orando, Deus vai fazer do jeito dele, na hora dele, da maneira dele, quando ele quiser, para a glória do Senhor. Ele vai fazer como ele quer, na hora que ele quer, quando ele quer, porque é a vontade do Senhor. Ah, você está orando, está dizendo: é assim, Senhor, dessa forma, desse jeito. Mas deixa eu te dizer, Deus ele vai fazer da maneira dele. Amém. Por isso nós devemos entender a importância da oração, mas entender também que Deus ele faz da maneira dele, como ele quer, quando ele quer e
nem na hora que Ele quer. Porque eu vou citar alguns versículos bíblicos para você. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Às vezes, meu irmão, você está orando, você está pedindo algo ao Senhor em oração, mas ainda não é tempo de Deus responder, porque Deus está te preparando para aquilo que Ele tem reservado para você, mas a ansiedade é tão grande, a preocupação é tão grande daquilo que você está orando, que às vezes você quer fazer do teu jeito, da tua maneira, mas entenda hoje que o tempo e a hora é do Senhor, tudo é na hora marcada e permitida por Deus. Tudo é na hora marcada e permitida pelo Senhor. Deus Ele vai fazer da maneira dele, Deus Ele vai agir da maneira dele, Deus Ele vai trabalhar do jeito dele, Deus vai operar da maneira dele. É o poder de Deus que prevalece na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aí às vezes a gente ora e dita regra para Deus: olha, Deus, faça assim, desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Mas eu quero dizer nesta noite que nós é o servo e Ele é o Senhor. A gente não comanda Deus, é Deus que comanda a gente. Glória a Deus. Às vezes é dessa maneira que oramos: Senhor, faça assim, desse jeito. Olha, Senhor, porque se o Senhor não fizer, eu vou deixar de ser crente. Se o Senhor não fizer, eu vou deixar de ir para a igreja. Mas eu quero dizer que é melhor aqui, na presença dEle, na casa dEle, e deixando Ele trabalhar como Ele quer na sua vida para a glória do Senhor. Porque lembre-se disso: Deus não faz tudo que eu quero, porque nem tudo que eu quero é o que Deus quer para mim. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 8: o meu pensamento não é o teu pensamento, o meu caminho não é o teu caminho, diz o Senhor. A Bíblia diz em Salmo 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, Salmo 46, verso 10: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, ser exaltado entre a nação, ser exaltado sobre a terra. Glória a Deus. Então é da maneira dele, meus irmãos, é da forma que Ele quer trabalhar. Porque quando a gente ora Pai Nosso, a gente vai se deparar com um versículo: seja feita a sua vontade, tanto na terra como também no céu. Mas a gente não quer aceitar a vontade de Deus. Deus quer de um jeito, mas a gente quer de outro. Deus traça de um jeito, mas a gente tende a traçar de outro. Mas eu quero dizer nesta noite: a última palavra é do Senhor. E digo profundamente: a primeira palavra é de Deus. Se Ele falar pelo meio é Deus, se Ele falar por último é Deus. O importante é que Ele faça a vontade dEle na minha e na sua vida. Porque Deus sabe o melhor que Ele tem para você. Aí a gente, vamos ver homens de oração, mas que muitas das vezes tinham comunhão com Deus, mas não entendiam o trabalhar do Senhor. Quando Deus mandou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, sair do meio da terra dele, da parentela, Ele mandou levar alguém ou sua família? Ele mandou sair ele e a família, mas Ele levou alguém. Quem foi que Ele levou? Ló. Por isso que houve aquele contratempo dos pastores de Ló brigando com os pastores de Abraão. Porque Deus queria Abraão e a família, mas não era para estar envolvido Ló. E às vezes, irmão, Deus tem um mistério com a gente, Deus tem um mistério com você, e às vezes nós queremos envolver alguém que não tem visão, que não entende do projeto, que não entende do trabalhar, e vai dizer palavra que vai te desanimar. Para que você está orando? Para que você está consagrando? Meu irmão, repreenda isso, porque é aqueles que não entendem o trabalhar de Deus na tua vida. Não entende o trabalhar de Deus na tua vida.
é o motivador daqueles que têm visão das coisas de Deus, é o motivador daqueles que não entendem o trabalho de Deus na vida do homem, é aqueles que é contra a obra do Senhor, conhecido biblicamente como Tobias, Gesse e Sambalate, que nem ajudava, mas só queria atrapalhar a vida de Neemias. E se eu fosse olhar para esse irmão, eu não estava aqui hoje não. Eu acho que eu saía da igreja corrido, porque eu passei por um processo alguns anos atrás, que alguém olhou para mim e disse: quem foi que consagrou esse cambainho para ser diácono da igreja? Traduzindo, esse coitado não tem nem condição de assumir essa posição. Esse aí, se não chegar cedo na igreja, nem para a portaria presta, quanto mais para ser outra coisa. É mesmo, pois se foi Jesus que me chamou, Jesus fala comigo que antes eu sair daqui, quem vai sair é o Senhor. E saiu, está lá longe. Mas louvado seja Deus que ele saiu, pedir perdão a meu irmão. Nós dois se perdoam aqui, senão todo dois vai para o inferno, que é a tomar Santa seguidamente. Mas se perdoou. Porque não estava, irmão, entendendo o trabalhar de Deus na minha vida. Como muitos não vai entender o trabalhar de Deus na tua vida. Por isso, nós temos que entender, meus irmãos, qual é a vontade do Senhor na minha tua vida. E como é que a gente vai entender isso? Orando, buscando a palavra, jejuando e consagrando a nossa vida a Deus. Agora, quando Deus estiver trabalhando, pode deixar Deus trabalhar da maneira, do jeito que Ele quer, porque é assim mesmo. Nem todos vão entender o trabalhar de Deus, nem todos vão compreender o trabalhar de Deus, mas nem por isso desanime, nem por isso deixe de ir para a igreja, nem por isso deixe de ser crente, nem por isso desista de Jesus. Porque eu pergunto, a pessoa pode olhar com cara feia para mim, eu não fiz nada com ela, mas o que foi que Jesus fez comigo para eu querer abandonar Ele? Jesus não fez nada comigo, irmão, para eu querer abandonar Ele. Mas Ele diz uma palavra para nós. Mateus capítulo 5, versículo 12: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está preparado para vós no céu, porque assim perseguiram profetas que foram antes de vós. Porque para Deus trabalhar na minha e na tua vida, Deus muda a mensagem agora. Para Deus trabalhar na minha e na tua vida, nós vai sofrer pedrada, calúnia, perseguição, disse-me disse, leva e traz, é um para passar rasteira, é um para derrubar, mas maior do que isso é Jesus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Porque se eu fosse olhar para as opiniões dos meus opositores, não estava nem auxiliar, não estava nem diácono e nem mais crente, porque ia desanimar. Mas o meu negócio é com Jesus. Passa esse entre aquele, passa esse entre aquele, mas eu estou aqui, e só quem me tira aqui é Jesus, que leva meu corpo para o cemitério para ser enterrado e o Espírito voltar para Deus. Porque meu é firmeza, irmão, é em Jesus, a sua firmeza é em Jesus. E eu aprendi ouvindo um pastor: olha, na igreja não tem problema, de jeito nenhum. A igreja não tem problema de jeito nenhum. O problema é a gente que traz. Que um chega bêbado, que é libertação. Chega drogado, que é libertação. Chega na prostituição, que é libertação. Então, lá não tem problema. O problema é a gente que traz, para deixar lá e Jesus libertar. Mas não tem. Não tem. E nessa fé, irmão, vamos olhando para Jesus Cristo. E eu faço um exemplo do irmão, de um testemunho que eu vi. Ele olhava para um e para outro: eu não vou para a igreja por causa disso, não vou para a igreja por causa daquilo, não vou para a igreja por causa disso, daquilo. Aí ele pega um copo e leva esse copo cheio de água na bandeja. Quando você vai andando, olha, irmão, você andou, andei abençoado. Caiu o copo de água, não caiu não, derramou não. Sabe por quê? Você estava olhando para o alto, deixou de olhar para o lado para olhar para o alto. Então você tem que olhar para Jesus. Que problema, irmão? Luta em todo lugar tem. Não adianta querer trocar de igreja, porque aprendi com o pastor que onde o ferro vai, o ferro vai atrás. É problema lá, é problema cá, mas nós fique com Jesus vence, porque maior do que ele é Deus. Amém. Não desista. Você está orando, está entendendo o trabalho na tua vida, está entendendo como ele está trabalhando. Deixa os outros falar o que quiser. Deixe Deus trabalhar, deixe os outros criticar o que quiser, deixe Deus trabalhar. É sinal que só tira pedra em árvore que dá fruto, e você está orando, é por isso que está furioso, porque sabe que Deus está trabalhando na sua vida para a glória de Deus. Mas não desista
Porque se desistir, perde a bênção. Se desistir, Jesus pode voltar de uma hora para outra no arrebatamento através da morte, perde a salvação. E agora? Adiantou o que meus 20 anos de crente? Quase nada, porque deixei Jesus por besteira, abandonei Jesus por besteira, e eu não quero perder minha salvação, irmão.